Existe um fio de cobre enterrado no solo. Nenhum adubo. Nenhum agrotóxico. Nenhuma tecnologia importada. Nenhum custo absurdo. E as plantas crescem diferente. Isso é o que dizem os praticantes da eletricultura, uma ideia que circula há mais de 200 anos e que, dependendo de quem você pergunta, é uma revolução agrícola esquecida ou um conto de fadas bonito demais para ser verdade. Mas antes de você decidir em qual lado está, precisa saber de uma coisa. A Terra não é um bloco morto de terra e pedra. Ela tem corrente elétrica. Ela tem campo elétrico. E as plantas, silenciosamente, se comunicam nessa linguagem há milhões de anos antes de qualquer humano aparecer com uma enxada na mão. Agora, para um segundo. Pensa nisso de verdade. Toda célula viva do seu corpo funciona por diferença de potencial elétrico. Seu coração bate porque neuroníons disparam sinais elétricos. Seus músculos contraem porque íons carregados atravessam membranas. Você é, em partes iguais, matéria e eletricidade. Por que a planta seria diferente? Não é. Pesquisadores já documentaram que plantas conduzem sinais elétricos internamente, parecidos, em estrutura, com sinais do sistema nervoso animal. Quando uma folha é cortada, um sinal elétrico percorre o caule em questão de segundos. A planta sente. A planta responde. A planta fala numa frequência que a gente nunca aprendeu a ouvir. E aqui está o erro que quase todo mundo comete. A gente pensa no solo como um suporte, algo onde a raiz se agarra, onde o adubo vai dissolver, onde a água vai escorrer. Um palco passivo. Uma estrutura morta que existe só para sustentar o que cresce em cima. Mas o solo tem condutividade elétrica. O solo tem carga. A superfície da Terra carrega carga negativa, e a atmosfera acima dela carrega carga positiva. Entre o chão e as nuvens existe um campo elétrico vertical, constante, silencioso, medido entre 100 e 300 volts por metro de altitude em dias de céu limpo. Isso não é teoria. É física atmosférica documentada. O que ainda não está completamente resolvido é o que esse campo faz com a planta. E é exatamente aí que a eletricultura entra, não como resposta certa, mas como pergunta interessante. Porque alguns agricultores, em diferentes países, em diferentes décadas, espetaram fios de cobre no solo, ergueram antenas simples, enrolaram espirais ao redor de canteiros e relataram mudanças. Plantas mais vigorosas. Germinação mais rápida. Solo com mais atividade. Será que é real? Será que é placebo? Será que estamos medindo errado? Nos próximos blocos, você vai ver de onde essa ideia veio, o que a ciência realmente encontrou e o que um agricultor curioso pode ou não pode fazer com tudo isso. Mas primeiro, precisamos entender por que essa história foi enterrada junto com os fios. Em 1746, um abade francês chamado Jean-Antoine Nollet fez um experimento simples e perturbador. Ele plantou sementes em dois grupos idênticos. Um grupo ficou exposto a descargas elétricas controladas. O outro, nada. As sementes eletrificadas germinaram mais rápido. Nollet não tinha explicação. Tinha só os dados. E os dados eram incômodos. Nos anos seguintes, outros pesquisadores foram atrás da mesma pergunta. Em 1844, o cientista britânico Forster documentou o crescimento acelerado em plantas expostas a campos elétricos atmosféricos. No início do século XX, o professor Selin Lennström, na Finlândia, foi mais longe. Suspendia fios eletrificados horizontalmente sobre campos agrícolas e registrava, em algumas colheitas, aumentos significativos de produtividade. Seus experimentos foram publicados. Foram lidos. Foram debatidos. E depois foram arquivados. Não porque alguém provou que estavam errados. Foram arquivados porque o mundo agrícola virou para outro lado. O século XX trouxe nitrogênio sintético, agroquímicos em escala industrial, sementes híbridas de alta performance e mecanização pesada. A produtividade explodiu. A fome recuou em partes do mundo. Foi uma revolução real, com resultados reais. E dentro desse contexto, um fio de cobre enterrado no solo parecia primitivo demais para merecer atenção científica séria. O problema é que parece primitivo não é o mesmo que não funciona. Enquanto a agricultura industrial avançava, uma corrente alternativa de agricultores e pesquisadores continuava testando variações da mesma ideia. Nos anos 1970, o engenheiro americano Justin Christofial publicou um manual detalhado sobre eletricultura, com instruções para construir antenas, espirais de cobre e estruturas para captar o campo elétrico atmosférico. O manual circulou em comunidades alternativas, foi traduzido, copiado à mão, distribuído entre fazendeiros curiosos. A ciência convencional não respondeu, simplesmente não olhou. E aí está o conflito real dessa história. Não é o homem contra a natureza, nem o agricultor contra a indústria. É a curiosidade contra a indiferença. É a pergunta pequena demais para receber financiamento. É o experimento que ninguém quer reproduzir porque o resultado, positivo ou negativo, não move mercado suficiente para justificar o custo. Porque pesquisa séria sobre eletricultura exigiria controles rígidos, repetição em larga escala, medições precisas do campo elétrico local, do tipo de solo, da espécie plantada, da umidade, da condutividade. É trabalhoso. É caro. E não tem patente no final. Então o que temos até hoje são fragmentos, relatos isolados, experimentos com metodologia fraca, vídeos no YouTube com plantações exuberantes e nenhum dado confiável para sustentar o que a câmera mostra. Isso não prova que a eletricultura não funciona.
Prova que ninguém investigou com seriedade suficiente para saber. E esse vácuo de evidência é perigoso, porque ele é preenchido por quem fala mais alto, não por quem sabe mais. No próximo bloco, vamos olhar para o que a ciência realmente encontrou sobre eletricidade e plantas. O que existe de sólido, o que ainda é especulação, e por que a linha entre os dois importa mais do que parece. Vamos separar o que é real do que é desejo. A primeira coisa real é esta: plantas conduzem eletricidade. Não como um fio de cobre, mas como um sistema vivo sofisticado. Quando um inseto pousa e começa a mastigar uma folha, um sinal elétrico percorre o caule em segundos, alertando outras partes da planta para produzir compostos de defesa. Isso foi documentado. Isso foi medido. Isso não é metáfora, é fisiologia vegetal. A segunda coisa real é o campo elétrico atmosférico. Em dias de céu aberto, existe uma diferença de potencial constante entre a superfície da Terra e a ionosfera. Algo entre 100 e 300 volts por metro de altitude. A Terra carrega carga negativa. A atmosfera, positiva. E esse campo existe 24 horas por dia, independente do que você plante, onde você plante ou o que você acredite. Essas duas realidades, plantas que usam sinais elétricos internamente e um campo elétrico externo constante, são fundamento científico legítimo sobre o qual a eletricultura se apoia. O problema começa no passo seguinte. Porque afirmar que plantas conduzem sinais elétricos é diferente de afirmar que um fio de cobre enterrado no solo vai triplicar sua colheita. O primeiro é ciência documentada. O segundo é um salto, e um salto grande, sem rede embaixo. Alguns estudos em ambiente controlado encontraram efeitos interessantes. Pesquisadores da Universidade de Wageningen, na Holanda, investigaram como campos elétricos fracos afetam a germinação de sementes. Outros grupos na China e no Japão publicaram experimentos mostrando que estímulos elétricos podem acelerar o crescimento de raízes em certas condições. Os resultados existem, mas são inconsistentes. Mudam conforme a espécie, o tipo de solo, a intensidade do campo, a duração da exposição. Pensa numa analogia simples. Você descobre que música clássica ajuda algumas pessoas a se concentrar. Isso não significa que colocar um alto-falante em qualquer ambiente automaticamente melhora a produtividade de todo mundo. O efeito existe, mas ele depende de contexto, de intensidade, de quem está ouvindo e do que está fazendo. Com plantas e eletricidade, a lógica é parecida. O mecanismo pode ser real. A aplicação prática ainda não foi estabelecida com clareza suficiente para virar recomendação agrícola. O que os defensores da eletricultura propõem é que antenas e fios de cobre captam o campo elétrico atmosférico natural e o conduzem para dentro do solo, estimulando a atividade microbiana, facilitando a absorção de nutrientes pelas raízes e acelerando processos metabólicos na planta. É uma hipótese coerente com o que sabemos sobre biofísica vegetal. Mas hipótese coerente não é prova. E aqui está o ponto que ninguém que vende kit de eletricultura vai te dizer. Os estudos disponíveis têm amostras pequenas, pouco controle de variáveis e resultados que raramente se repetem quando outros pesquisadores tentam reproduzir as mesmas condições. Isso não encerra a conversa. Encerra apenas a ilusão de que a conversa já está encerrada a favor de qualquer lado. A ciência não disse que eletricultura funciona. Também não disse que não funciona. Disse, com a honestidade que lhe é característica, que ainda não sabe o suficiente. E essa incerteza, tratada com responsabilidade, é o melhor ponto de partida para qualquer agricultor que queira experimentar com os pés no chão. Então o que você faz com tudo isso? Você não joga fora, mas também não entrega sua safra para uma ideia que ainda não tem respaldo suficiente para garantir resultado. Você faz o que todo bom agricultor sempre fez: observa, testa, registra e decide com o que tem na mão. Se você quer experimentar com eletricultura, o caminho mais honesto começa com humildade. Divida seu canteiro em 2 grupos iguais. Mesma semente, mesmo solo, mesma água, mesmo sol. Num grupo, instale uma simples antena de cobre em espiral. Alguns praticantes usam fio de cobre enrolado ao redor de uma estaca de madeira, enterrado entre 20 e 30 centímetros no solo. No outro grupo, nada. Observe durante todo o ciclo. Fotografe. Anote datas de germinação, altura semanal, aparência das folhas, produção final. Isso não é ciência de laboratório, mas é observação honesta. E observação honesta tem valor. O erro mais comum de quem começa é pular essa etapa e tratar o primeiro resultado positivo como prova definitiva. Uma planta que cresceu bem depois de instalar um fio de cobre não prova que o fio causou crescimento. Pode ter sido a umidade daquela semana. Pode ter sido a semente. Pode ter sido a atenção extra que você dedicou àquele canteiro porque estava animado com o experimento. Isso tem nome na ciência: efeito do observador. E ele é real e silencioso e engana até pesquisadores experientes. O segundo erro é abandonar o que já funciona. Eletricultura, no estágio atual do conhecimento, é um complemento experimental, não uma substituição para solo bem preparado, compostagem, rotação de culturas e manejo adequado da água. Se o seu solo está empobrecido, nenhum fio de cobre vai resolver isso. O campo elétrico não cria nutriente do ar. Ele, na melhor das hipóteses, pode ajudar a planta a usar melhor o que já está disponível. O terceiro erro é acreditar em número redondo. Triplicar a colheita. Dobrar a velocidade de germinação. Aumentar em 70% a produtividade. Esses números aparecem em relatos pessoais, em vídeos, em fóruns. Raramente aparecem em estudos com controle adequado.
Quando alguém te promete resultado preciso sem te mostrar metodologia clara, o sinal de alerta deve acender. Mas existe algo genuinamente valioso nessa conversa toda, independente de o fio de cobre funcionar ou não. É o convite para olhar para o solo de forma diferente. Para enxergar a planta não como uma máquina de produzir fruto, mas como um organismo vivo inserido num sistema mais amplo, elétrico, biológico, climático, microbiano. Quando você começa a pensar assim, suas decisões de manejo mudam. Você passa a interferir menos e observar mais. E isso, por si só, já melhora qualquer horta. A eletricultura pode ser o início de uma descoberta real. Pode ser uma hipótese que nunca se confirma em escala. Provavelmente é algo no meio, útil em certas condições, irrelevante em outras, dependente de variáveis que ainda não sabemos medir direito. O que você não precisa é de certeza para começar a prestar atenção. Plante o fio. Observe. Desconfie dos resultados bons demais. Celebre os resultados modestos e repetíveis. E lembre que a agricultura mais inteligente que existe não é a que usa a tecnologia mais cara. É a que faz a pergunta certa e tem paciência para esperar a resposta verdadeira.